Queridos, paz de Deus. Antes de iniciarmos aqui, queria fazer uma petição a Deus. Você repete aí comigo, me acompanhe. Senhor Jesus, fortalece-nos enquanto nós nos empenhamos em ser mais parecido com o Senhor, sincero, honesto e confiável. Obrigado por nos sustentar enquanto vamos alcançando o seu padrão. Queridos, gostaria de compartilhar a palavra de Deus. Não posso deixar de falar daquilo da verdade que me alcançou, me curou, me libertou e me deu acesso à vida eterna para mim e a minha família. Eu quero ler aqui no livro de Marcos, capítulo 5, e o versículo de número 24. Livro de João Marcos, né? Capítulo 5, e o versículo de número 24. Querido, ultimamente, Deus ele tem colocado no meu coração para falar sobre problema, aquilo que nos traz transtorno, né? Aquilo que nos faz sentir dores. E todas essas coisas vai projetar em nós desejo de mudança. Todas essas coisas vai colocar em nós desejo de mudança. E como eu disse ainda em outra live, que os problemas às vezes ele não vai deixar outra saída para nós, a não ser a de crer em Jesus, a não ser a de correr para os braços de Jesus. Depois de tudo que aconteceu na vida de Jó, né? Ele disse assim, ó, para Deus: antes eu te conhecia só de falar. Hoje os meus olhos te vê. Então quero ler o texto sagrado aqui, que diz assim, ó: e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando.
Isso antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar na sua veste, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Bom, até aí, queridos. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Sabe? Já chegou o momento na minha vida, eu quero falar de mim. Por quê? Porque a gente tem que falar do que a gente viveu. Do que a gente viveu. Não adianta eu falar do que eu não vivi. Teve situação na minha vida, no passado, a qual antes de eu falar sobre isso, eu quero deixar aqui o tema para essa live. Depois eu vou falar sobre isso para você entender. As pessoas precisam ver o milagre de Jesus em nossa vida. É isso que elas precisam ver. Elas precisam verem um milagre. Não as nossas feridas.
As nossas feridas, conversamos sobre elas no privado com Jesus. Levamos a nossa ferida para um privado com Jesus. Mas as pessoas não precisam saber das nossas feridas. Porque se as pessoas saber das nossas feridas, se prepare, porque elas vão abrir mais as nossas feridas. Até as nossas feridas sangrar. Quer dizer, até todo mundo saber os nossos problemas. Até todo mundo ficar comentando se isso significa abrir a ferida e fazer ela sangrar. Porque tá cutucando, falando sobre aquele problema. Aí depois, ainda falamos para aquela pessoa que nós falamos. Por que você... Tem gente que quer brigar, né? Por que você foi lá, você foi falar aquilo que eu te falei do meu casamento, do problema, daquele problema meu? Eu falei que não era para falar para ninguém. É claro que podemos confiar em pessoas idôneas, quando a Bíblia fala, é pessoas capazes. São pessoas que vai ouvir sobre a sua dor e vai te dar um conselho do alto, vai te orientar. É bom desabafar. Porque quando você não desabafa, você acaba tomando decisão precipitada. Eu lembro-me uma vez que eu estava muito mal, era novo convertido, eu ia sair da igreja por causa de alguns problemas. E aí o presbítero, ele disse para mim, vamos lá na seringueira, que era ali no Alpino, né, do lado de lá da pista, tinha uma seringueira. Deixar um lugar pronto para nós orar de noite. E ele disse para mim, você está cabisbaixo, quieto? O que está acontecendo? E eu já tinha, o inimigo já tinha colocado no coração, falando assim, sai da igreja. Tal pessoa está fazendo injustiça com você. Isso era o diabo, não o Espírito Santo. Mas nisso comecei a relatar, comecei a pôr para fora, para aquele presbítero, o que estava acontecendo. Ele me aconselhou, voltamos para casa, a igreja era na frente da casa dele, que tinha um salão na frente da casa dele. Oramos a Deus, falamos em língua, começamos a cantar com playback que nem canário. Saí dali leve que nem uma pena. Então é bom você se abrir. Mas para as pessoas que vai ter o mínimo de cuidado para já te medicar com remédio do alto, que vai ajudar a cicatrizar a ferida e não abrir. Que vai ajudar a cicatrizar a ferida e não abrir. São pessoas idôneas, capazes para aconselhar. Não pessoas que talvez assistem a novela da Globo e vai falar assim, ó, faz que nem a Chica da novela da Globo.
O João da novela da Globo. Então, se você falar para um pastor, eu não vou poder passar para frente a sua confissão. E também nenhuma outra autoridade, como um psicólogo, como um psiquiatra, porque é fora de ética. Mas quando você expõe as feridas para as pessoas erradas, elas vão abrir as suas feridas. E vai espalhar. E vai aumentar o que você falou. Vai aumentar. De repente alguém chega em você e fulano falou, tô sabendo, fulano falou. E muitas vezes você não quer conversar sobre a situação. Porque a primeira impressão é que eu devo expor a minha dor. Porque a hora que estamos com dores, carecemos de consolo, carecemos de carinho, que alguém venha se compadecer de nós, mas não é isso que vai acontecer se você falar para a pessoa errada. Principalmente pessoas que talvez você conhece ela há 7 dias, conheceu ela há pouco tempo e você vai expor sua intimidade. Tal pessoa não é capacitada, tal pessoa ela não come do céu, ela come da terra. A experiência dela é com tudo da terra, não do céu. Então ela vai abrir as suas feridas. E do mesmo jeito que a fé, ela vem por ouvir, mas a dúvida também vem pelo ouvir. Da mesma forma que a fé, ela vem por ouvir, a dúvida, ela também vem por ouvir. Por exemplo, quando Jairo, aqui nesta passagem mesmo, veio até Jesus para falar da sua filha que estava moribunda, e chegando Jairo com Jesus na sua casa, porque Jesus foi até a casa de Jairo, o que tentaram fazer com ele? Não incomode o mestre. A sua filha já está morta. Ainda bem que ele entrou no privado com Jesus. É por isso que eu falo, leve as suas feridas no privado com Jesus. Porque certamente Jairo tinha visto algumas cruzadas de Jesus. Ele tinha ouvido Jesus pregar. E como diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quando você crê na palavra de Deus, você vai e faz o que é certo. Você vai buscar, você entra no privado com Jesus. Ele vendo os sinais que Jesus fazia, Jairo vendo que Jesus curava, que a autoridade dele era sobrenatural. Não tinha nada a ver com a terra. Então ele creu. E quando a filha dele veio a ficar enferma, a fé dele, Jesus, ele tem poder. A autoridade dele não é natural, é sobrenatural. O poder dele está acima de qualquer circunstância. E ele foi
e entrou no privado com ele. Depois que ele entrou no privado, como eu disse, do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, a dúvida também vem pelo ouvir. A fé vem por ouvir a coisa certa. A dúvida vem por ouvir a coisa errada. A fé vem por ouvir a coisa certa. Ele tinha visto Jesus fazer cruzada, e ele ouvia a palavra, ele via os milagres que Jesus fazia. Então a fé dele de ouvir a coisa certa, de contemplar a coisa certa, ele entrou no privado com Jesus. E depois que ele entrou depois que você entra no privado, acabou, cara. Depois que você leva o seu ouvido para o privado, depois que você leva a sua boca para abrir só no privado, eu vou abrir a minha boca só no privado, só no pé da minha cama e debruçado na fronha no meu travesseiro. Eu vou abrir a minha boca só no privado com Jesus. É Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jesus iria ressuscitar a filha de Jairo, e isso é coisa grande, é coisa firme que nós não sabemos, que os médicos não podem fazer, que aqui na terra não pode acontecer se não for pelas mãos de Deus. E depois que ele tinha ido para o privado, levado a ferida da sua filha para o privado, quando ele chega em casa, a fé dele já estava consistente. Então disseram para ele: não incomode o mestre, a sua filha está morta. Mas Jesus disse para ele: não tema, somente crê. Então, se você fica ali ouvindo essas pessoas, que naquele tempo tinha os grupos que era pago para cantar no fúnebre. A Sunamita também. Quando o filho dela morreu, o filho dela está lá em 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 4. Ela não tinha filho, ela fez um quarto para Eliseu, e depois Eliseu falou assim: tem alguma coisa que ela não tem que nós podemos fazer para ela? Então Eliseu falou assim: eu posso falar de você para o rei? Porque uma palavra de Eliseu para o rei era várias portas que ia abrir. Ele era profeta, temido. Mas ela estava bem, ela falou: estou bem. Mas ele profetizou um filho na vida dela, ela teve um filho. E esse menino estava brincando no campo lá com teu pai, e estava brincando enquanto teu pai trabalhava, e ele disse: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E teu pai rapidamente o levou para casa e ele veio a óbito. E vindo ele a óbito, como não era lua nova, eles cramavam aquele tempo, os deuses deles era a lua. Ele disse para a esposa dele: não tem mais jeito, porque se pelo menos fosse lua nova, nós podíamos clamar ela. Mas aquele homem não tinha percebido ainda que Eliseu tinha profetizado na vida da mulher dele que não podia mais ter filho. E a mulher dele falou assim: prepara, não sei se é a jumenta. Ela montou nessa jumenta e foi pro privado com Deus. Oh, eu profetizo que você vai entrar no privado com Deus agora. Vai recebendo o sobrenatural do privado com Deus. Só abra o seu lábio, só atenta o teu ouvido diante do privado com Deus. Mas eu não sei orar, Demirzinho. Coloca o joelho no chão e fala: tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Porque no momento que você dizer
Tem misericórdia, Deus já sabe do teu coração o que você necessita. E ela foi lá e trouxe o profeta de volta. O profeta deitou 7 vezes em cima do filho dela. E o filho dela tossiu e foi ressuscitado. Então o segredo é entrar no privado. Querido, quando eu entrei nessa live, o propósito era falar aqui na mulher do fluxo de sangue, que eu vou falar ainda. Mas é tão gostoso você vir falar do amor de Deus quando Deus vai lá e diz: eu quero que você fale de mim. Porque flui. A palavra flui. Você está entendendo? Então, se Jairo, porque do mesmo jeito o café vem pelo ouvir a coisa certa, também a dúvida vem por ouvir a coisa errada. É assim que quando as pessoas estão com dores, estão com problema conjugal, problema familiar, talvez uma enfermidade, ela começa a conversar com as pessoas erradas. E as pessoas erradas que muitas vezes se decepcionaram porque levaram o seu problema para o público, expor na internet, porque hoje está assim, as pessoas têm problema, elas vão expor na internet. E se elas têm aí 1 milhão de seguidores, 200 mil seguidores, se elas parar de ir na igreja, ela não vai lá na igreja dar satisfação do pastor, porque ela não está indo mais. Mas ela vem na internet falar para o público dela, para os seguidores dela. Então ela expõe a dor dela. Ela expõe. Aí as pessoas já começam a criticar ela ali. Já começa a encher a caixa de emoção dela de disse-me-disse, e ela fica nervosa, aí ela quer retrucar. Por quê? Porque coisas que ela devia levar para o privado dela com Deus, porque a oração é privada entre a pessoa e Deus, ela quis expor para os seus seguidores. Pessoas às vezes que está ali para ver um escorregão dela, para ver o que fez ela escorregar. Foi uma banana que fez ela escorregar? Por que aconteceu isso com ela? Foi uma banana da traição? Foi uma banana da depressão? Foi uma banana do orgulho? Da necessidade de querer ter? Da dificuldade de reconhecer erro? Foi a banana do coitadismo? Porque há uma necessidade, o coitadismo é assim, ele quer expor a sua dor, o coitadismo quer expor as suas feridas. Porque se ela expor a sua dor, as suas feridas, os seus problemas, as pessoas vão se compadecer dela, vai ter ela como um dodói. Você está entendendo, querido? Então, quando as pessoas falam assim, ó, ixi, não tem mais jeito não, teu casamento foi igual ao meu, foi igual ao meu. Você tem que viver, larga esse marido para trás, porque hoje em dia as pessoas, elas não querem consertar. Elas têm um problema familiar, sentimental, conjugal. Elas não querem consertar, elas querem encostar. E assim são muitas pessoas que encostam os seus cônjuges. Encosta, troca. E isso é coisas que não tá certo. E se você ouve essas coisas, em vez de você levar as suas feridas para o privado de Deus, você começa a levar suas feridas para o público, que é para seguidores, que é para o Facebook, que é para o YouTube, as redes sociais, o Instagram.
Aí vai vir aquele monte de comentário, faz isso, faz aquilo. A minha amiga, o marido dela fazia isso, foi embora de casa. Ela tá vivendo a vida dela, ela já teve 3 maridos, ela tá vivendo. Não tá bom com esse, vai morar com outro. Não tá bom com essa, vai morar com outra. Porque homens são todos assim mesmo, porque mulheres são todas assim mesmo, não presta. Homem então assim mesmo, não presta. É como eu disse, às vezes se a mulher fala que o homem não presta, da onde ela foi tirada? Da costela do homem. Se a carne do homem não presta, ela também não presta. Se o homem fala que a mulher não presta, a mulher foi tirada da onde? Da costela dele. Então se ela não presta, ele também não presta. Mas, queridos, só para mostrar para você que do mesmo jeito que a fé ela vem por ouvir a coisa certa, a dúvida vem por ouvir a coisa errada. Por isso as pessoas precisam ver o milagre de Jesus em nossas vidas. Não as nossas feridas. Porque se ela saber das nossas feridas, dos nossos problemas, em vez desse problema ficar só no privado, entre você e Deus, se você passar para a pessoa errada, e não para um pastor, para um psicólogo, um psiquiatra, uma autoridade, a sua ferida vai abrir. Então as pessoas precisam ver o milagre, não as feridas. As pessoas precisam ver o milagre, não as feridas em nossa vida. Nossas feridas conversamos sobre ela no privado com Jesus. Então vamos lá. Acabamos de ler a mulher do fluxo de sangue. Uma grande multidão seguia ele. E nisso, anteriormente, Jairo tinha vindo e dito para ele, para a filha dele estava moribunda. E olha que Jairo dizia: rogo-te que venha e ele impõe as mãos para que sare viva. Tem gente, meus irmãos, que não quer saber de conversa fiada. O segredo é se abrir com Jesus. O segredo é se abrir com aquele que eu sou feitura dele. O segredo é eu se abrir com aquele que eu vim dele, que é a minha fonte e a minha origem. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12 anos essa mulher tinha um fluxo de sangue. Que havia padecido com muitos médicos. E despendido todo quanto tinha e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Por que indo a pior? Porque aquele tempo era proibida a anatomia. Era proibido estudar o corpo humano. Hoje não. As pessoas fazem teste em rato, né? Para ver a eficácia do remédio. Aquele tempo não. Hoje as pessoas podem estudar o corpo humano. Hoje você vai ali no postinho ali, você vai passar com o médico, você fica até meio sem graça, porque tá cheio de aprendiz ali para aprender, para ver o que os médicos estão fazendo.
Mas naquele tempo não havia nada disso. Então era proibido. E ela tinha um fluxo de sangue. Lá em Deuteronômio fala que quando a mulher ela estava nos dias dela, menstruada, o homem tinha que ficar 7 dias longe dela. Agora, essa mulher, ela tinha essa hemorragia frequente por 12 anos. E ela tinha bens. Porque a Bíblia fala aqui, ó, que ela tinha despendido tudo que tinha. Então, quer dizer, ela gastou o dinheiro que tinha e depois ela começou a vender coisas que ela tinha para pagar os melhores médicos daquela época. Mas como que era proibido estudar um corpo humano, então os médicos só entendiam das doenças, tipo assim, ó, na parte exterior do corpo, no exterior aqui, ó. Se tivesse aqui uma ferida aqui, ele podia tratar. Mas de enfermidade no interior, eles não entendiam. Então eles passavam remédio alegando que essa medicação seria eficaz. Não é que nem agora, que eles estudando o corpo humano, que eles fazendo aí, eles fazem aí teste em camundongo, em alguma coisa, eles sabem a eficácia do remédio, mas eles não sabiam. Então eles passavam um remédio, ela gastava com aquele médico, a fim de que eles viessem dar o diagnóstico certo e passar o remédio certo, ela estava ficando cada vez mais pior. Porque você já percebeu pessoas que vai no hospital e já tomou um medicamento errado e que veio até a óbito. Veio até a óbito. Você está entendendo? Trata-se disso. As pessoas que talvez você vai expor as suas feridas, as pessoas que talvez você vai expor os seus problemas, elas entendem malemar daquilo. O espírito do homem sabe as coisas do homem. O espírito do homem é limitado. É por isso que se uma pessoa tiver com um problema grave no casamento, porque talvez o casal quer ter razão, e quando o casal, os dois quer ter razão, então eles vão bater de frente, como bater duas pedras, e vai batendo, porque os dois querem razão. Eles não querem ser felizes. E as pedras vai esmiuçando, vai saindo casca das pedras, vai saindo, elas vão ficando pequenas, até se tornarem nada. Assim é um casamento de um casal que quer ter razão. Então ele vai e expõe aquele problema. E aí a pessoa vai falar assim, ó, eu já vi um caso dos 6, o meu mesmo foi assim. Eu tive que terminar com ele. Eu tive que terminar com ela, não dava mais. Mas por que essas pessoas falam assim? Porque elas não conseguem dar o perdão. Elas não conseguem dar o perdão. Então ela só entende coisa do exterior. Ela só consegue falar daquilo que acabou. Elas têm um limite. Elas falam, eu já vi isso, não vai dar certo. E isso que ela sabe de não vai dar certo, é uma dúvida que veio dela ouvir o que era errado. Você está entendendo? Você tá entendendo? Então elas sabem coisa do mundo natural. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Acabou. Eu conheço uma pessoa que acabou igual você. Eu conheço uma pessoa que tinha o mesmo problema que você tinha, a mesma doença que você tinha. Você está entendendo? Se você for ouvir essa pessoa assim, aí, tava falando com uma amiga minha, tava falando com um amigo meu. Ainda que é o vô, ainda que é o pai, mas se não comer do alto, vai dar o conselho errado. E eles estavam falando para mim, eles vivido, que o meu problema não tem mais jeito, não. Então você, do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir o que é certo,
A sua dúvida está vindo por você ouvir que não tem mais jeito. A sua situação não tem mais jeito. Mas do mesmo jeito que os médicos naquele tempo passavam diagnóstico errado, porque eles não sabiam, eles não estudavam o corpo humano. Do mesmo jeito as pessoas não sabem do seu interior. As pessoas não sabem do seu interior, não entendem o que você está passando. A sua dor, a sua necessidade. Por isso que eu digo para você, vá até diante de Deus e leve os seus problemas no privado. Leve a sua enfermidade, leve a sua dor, leve os seus problemas no privado para o Deus do impossível. Deus gosta de trabalhar com o impossível. Porque o impossível não tem como o homem imitar. Hoje mesmo eu vejo tanta gente que estuda para ser coach, que estuda para ser isso, que estuda. Eu vejo aí até uma molecada nova que quer aconselhar a gente. Meu Deus, entende? Pisa assim em cima da gente, para ele a gente não sabe nada. Mas por que não fazem milagre em nome de Jesus? Por que não fazem milagre? Então, ó, é só papo. Só papo. A Bíblia fala que Pedro era indouto. O que é indouto? Aquilo que não é douto. Eu não estou falando que não é para ninguém estudar, não. Não estou falando. Mas primeiro Jesus, depois o estudo. Primeiro o joelhinho cinzento no chão. Primeiro o rosto bochechudinho que nem o meu, na fronha do travesseiro, molhando a fronha do travesseiro. Depois vai para o estudo. Porque a Bíblia fala que Pedro era indouto. O que é indouto? Aquilo que não é douto. Pedro sabia ler? Sabia. Mas ele não tinha ido em nenhuma escola rabínica que nem Paulo. Nenhuma escola rabínica que nem Paulo. Mas a Bíblia fala que sabiam que tinham estado com Jesus. Não fala assim, ó, sabiam do ministério que ele era, da potência do ministério. Sabia quantas células tinha no seu... Não! Sabia de que placa de igreja era. Para! Sabiam que tinha estado com Jesus. E Pedro escreveu a Bíblia. Paulo era diferente. Deus levava ele para falar em idiomas, em vários idiomas, com o prefeito. Ele apertava um monte de prefeito e falava em vários idiomas. Já Jesus não levava Pedro para fazer isso. Mas Pedro também escreveu a Bíblia. Tem algum Zé nessa terra que escreveu a Bíblia? Você tá entendendo, querido? É Jesus, cara! A fé não tem diploma. Não tem diploma. Não tem diploma. Por isso, para. Não foi planejado falar isso. Para de dar autonomia para homens. O homem é de Deus. Sim. Mas porque ele crê em Deus e obedece a Deus. Tudo vem de Deus. Agora, quando você exalta o homem, quando você fala, esse canta, tem os cantores certos, tem os pregadores certos, você minimiza o poder de Deus. Minimiza o poder de Deus. Você está colocando Deus no bolso. Você está dando ênfase a homens que Deus está usando. Já fala, Deus está usando, porque senão... Então talvez a pessoa canta bonito lá, mas a voz não sai encharcada. Para pessoas virem no outro dia falando, ontem eu fui curado com aquele louvor. Ontem eu fui transformado, eu fui curado. Ontem eu queria se matar. E fiquei leve, hoje eu vim aqui aceitar Jesus. Então não acontece sinais, não acontece milagre. Porque eu tenho os pregadores para mim que é bom. Eu tenho os cantores que é bom. Então eu estou elevando
honrando homens e desonrando a Deus. Quem que Jesus mandou ir? Põe a mão em Paulo. A missão de colocar a mão em Paulo. Foi o apóstolo Pedro? Foi o apóstolo João? Foi o apóstolo Tiago? Não, foi Ananias. E sabe qual que era o segredo? Falar de Jesus. O Senhor Jesus me mandou, 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 para que eu imponha as mãos, para que eu imponha as mãos, para que eu imponha as mãos, para que veja e seja batizado com o Espírito Santo, para que veja e seja batizado com o Espírito Santo. De calabá. Conversa fiada, colocando Jesus dentro de uma caixa. As coisas é previsível, você vai na igreja, né, já tá tudo certinho, já do jeito que tem que ser. Ninguém pode ser surpreendido. Então, olha aqui, ó. Então ela estava indo a pior. Porque os médicos não entendiam da doença no interior. E aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia era algo interior, não exterior. E ela estava cada vez mais indo a pior, cada vez mais indo a pior, cada vez mais indo a pior. Mas ela ouviu falar de quem? De Jesus. Aquele que fez o corpo dela. E se ele fez o nosso corpo, ele sabe como nós voltarmos a funcionar de forma correta. Tá com um problema, não de fabricação. Porque Jesus, ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação não criou um fracasso. Isso é defeito de costume de ouvir a coisa errada. Por isso que estamos em dúvida com alguma coisa. Isso é problema que adquirimos no nosso corpo, na nossa vida, de comer coisas erradas, de não dormir direito, de não fazer as coisas direito, de não ter uma certa disciplina. Nem o Cláudio Duarte fala, come gordura, come de tudo, bebe, faz de tudo. Aí depois fala assim que é o diabo. Ai, que dor, ai, diabo. Querido, e aí, ela foi até Jesus. Mas e aí? Como ela ia se aproximar dele? Como ela poderia entrar na multidão? Ela não podia entrar no meio da multidão. Não podia, porque ela seria expulsa dali. Porque para você que não sabe, Deus deu assim em cima aqui, mas tem muita coisa que não podia. Diz que uma mulher que estava com fluxo de sangue, uma hemorragia, ela não podia sentar num banco e alguém tinha que lavar esse banco. Diz que um homem não poderia nem mesmo olhar dentro do olho de uma mulher dessa. Então essa mulher, na verdade, ela tinha sido privada do convívio com a sua família e com a sociedade. Ela não podia ter uma vida normal mais no meio da sociedade, nem com a sua família, porque ela era considerada imunda. Olha, essa mulher era considerada imunda. Então, como pode alguém que é considerada imunda vir publicamente, como todas as pessoas que estavam ali, e falar, Senhor, Senhor, me socorre, queridos. Se o seu intuito é buscar Deus, se o seu intuito você tem um propósito de começar a falar de Deus, começar a orar, porque eu fui assim, eu abri a Bíblia, eu sabia que a minha mãe era cristã, eu ia na igreja com a minha mãe até os 11 anos, eu dormia no colo dela. Depois fui pro mundo beber, se prostituir. Você tá entendendo? Se prostituir. Você tá entendendo? Então,
Mas eu abria a Bíblia e chorava em cima da Bíblia. Eu molhava a página da Bíblia. E não falava para ninguém essa façanha. Era algo privado entre eu e Deus. Era algo privado entre eu e Deus. Porque se você tem um propósito de buscar Deus, de falar com Deus, e se você já tem uma fé, e você tem uma fé, porque você ouviu pessoas, porque você ouviu pessoas pregarem, porque você ouviu pessoas orarem, e a tua fé está sendo acrescentada, porque a fé vem de ouvir e de ver aquilo que é de Deus. Não conte isso para a pessoa errada. Porque se você decidiu ir na igreja, vão falar para não ir. Crente só quer dinheiro, os pastores só quer dinheiro, eles querem ser melhor do que todo mundo. Não vai não. Não vai. Não vai. Guarda isso no privado. O que é de Deus é no privado, entre você e ele. Aí sim, depois que ele fazer o milagre, exponha o milagre. Exponha. A Bíblia fala que a mulher de Isabel, a mãe de João Batista, ela não podia ter filho. E ambos oraram, toda a mocidade. Não sei se casou aí com 18, 19, 20 anos. Mas não tendo filho, porque ela era estéril, continuaram sendo fiéis, irrepreensível. Ela não podia. O marido dela, o pai de João Batista, Zacarias, era sacerdote. E as mulheres do sacerdote se reuniam em culto diário. Mas ela não podia. Porque naquele tempo, quem não tinha filho, era considerada, mulher que não tinha filho, era considerada amaldiçoada. Olha a dor que essa mulher passou. A Bíblia fala que quando ela ficou grávida, que o anjo foi lá na casa de Maria, e já fazia 6 meses, porque João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Aí Gabriel chegou até Maria e disse, salve agraciada, bem-aventurada. Ela disse assim, eu por quê? Humildade. Ele falou assim que ela teria um filho e seria gerado pelo Espírito Santo e falou, até tua prima Isabel concebeu na sua velhice. Ela fechou a porta da casa e foi para lá. A águia anda com águia. Você vai andar com alguém que não crê no teu ministério? Você vai andar com alguém que fica te desprezando? Você não vai. Aonde ela foi? Foi lá na casa de Isabel. Foi lá na casa de Isabel. E ela ficou lá até Isabel conceber. E a Bíblia fala que Isabel não saiu para fora até ela conceber. Ela só saiu para fora depois que ela concebeu. Na mente dos vizinhos, ela era Isabel, que não gerava. Mas no privado com Deus, ela estava grávida. E muito em breve ela ia ter o filho. Teve um dia que uma pessoa falou assim para mim, assim, né? Falando com o que eu sei, eu pego de pregação dos outros, né? Aí essa pessoa chegava de mim e falava, mas isso é o Marco Feliciano, isso é não sei quem, isso não sei o que, quer dizer, você não é nada. Aí eu estava lendo a Bíblia um dia, naquele versículo que Davi falou, o Senhor me fez mais sábio do que meus mestres. Você está entendendo? Então, você vai ficar falando da tua vida com essas pessoas? Não. Antigamente eu comprava uma Bíblia, eu falava para todo mundo. Eu comprava um livro de comentário bíblico, eu falava para todo mundo. Agora não. Tudo é no privado com Deus. Deixa as pessoas pensarem. As pessoas estavam pensando de Isabel. Deixa as pessoas pensar da tua dor. Deixa as pessoas pensar da tua dor. Mas
no privado com Deus, você aprendeu a buscar Deus, você aprendeu a entrar na intimidade com Deus, e logo Deus vai responder em público. Responder de que forma? O seu milagre vai ser exposto publicamente, o seu milagre vai ser exposto publicamente. Deixa pensarem, leva a tua dor para o privado, leva a tua angústia para o privado. Telabá. Então estava todo pensando na estéril, amaldiçoada. Mas aí ela concebeu, catou um menino, saiu com o menino para fora e todo mundo olhava e falava, nossa, quem será aquele menino? Quer dizer, de quem é? Porque dela não é. De quem é? Porque dela não é, ela não pode. Mas com Deus ela já podia, porque ela tinha ido para o privado. Ela não tinha filho, mas continuava fiel, continuava irrepreensível. Da mesma forma, vai para o privado buscar conhecimento, vai para o privado buscar sabedoria, vai para o privado buscar temor, porque de repente você aparece aí, ó, sendo um médico, porque você estudou, de repente você aparece aí ministrando, e vão falar assim, o que é aquilo lá? Ele pegou a pregação de quem? Ela pegou essa pregação de quem? Quem prega essa pregação que ela pegou? Quem prega essa pregação que ele pregou? E aí, a pregação não é de ninguém. É que nem Davi falou. Os meus mestres me fizeram mais inteligente. De Deus me fez mais inteligente do que meus mestres. Privado. Então, ela não podia aparecer para a multidão. Recapitulando, a mulher do fluxo de sangue, ela sai hemorragia. Se o homem tinha que ficar 7, eu não sei se era 7 dias da menstruação da mulher, o marido dela tinha que ficar afastado dela, podia tocar nela. Então essa mulher, a hemorragia dela era constante. Era constante. Então, constantemente, ela foi privada de relacionamento humano. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi para o privado. Foi para o privado. Ela perdeu tudo que tinha, gastou tudo que tinha com os médicos, e os médicos a tornaram pior, porque não entendia da doença interior, só exterior. Então, qual foi o privado dela? Para ninguém saber do problema dela, para ninguém ver ela ali. Porque com certeza todos sabiam do problema dela naquele lugar e ela não convivia mais com eles. Ela não tinha mais relacionamento com o cidadão daquela cidade. Ela não tinha mais relacionamento, ela tinha sido banida. Esse era um mandamento de Deus. Jesus estava chegando ali, quando ele morresse, a lei ia ser anulada, porém ele não estava morto ainda. Então, como? Ela já tinha sido excluída, ela não podia entrar ali no meio, que iriam reconhecê-la e iriam expulsá-la. Então qual é a fé dela? Ela foi para o privado. Ela foi para o privado. O segredo é você entrar no privado com Deus. Entra no privado. Pelo amor de Deus. Para de expor a sua dor. Então vamos comigo agora para o privado. Marcos capítulo 5, versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e a tocou na sua vestimenta. Eu creio que ela ficou beirando assim aquelas casas,
onde Jesus ia passar, ficou ali encolhidinha. Por exemplo, a multidão tá vindo daqui com Jesus. Ela ficou de costa. Assim, ninguém conhecia ela. Ia pensar num mendigo, em alguém mendigando, e ela ficou ali, perto onde Jesus ia passar. Sabe, querido, se você ir pro privado, você vai conhecer Jesus fácil. Vai pro privado que você vai conhecer o sobrenatural de Deus. Vai pro privado que você vai conhecer o impossível de Deus. Teve uma vez que eu estava com depressão, eu estava pensando em morrer. Pensando em morrer. Saí daqui, despedi da minha família e passei uma noite, das 10 da noite até as 8 da manhã, no monte orando com Deus. E eu falava para ele, não sou digno. Isso que eu tô passando não é problema de fabricação, mas são a tensão do dia a dia. Eu não sou mais do mundo, agora o mundo, o Senhor me disse que eu não sou do mundo, e o mundo tá perseguindo aquilo que não é mais dele. E os meus vacilos também. Quando eu saí de lá no 8 dia, eu saí que nem uma pena. Privado, vai pro privado, vai pro privado. Para de dar satisfação para quem não... Para curioso. Curioso vai abrir a sua ferida. Curioso vai abrir a sua ferida até sangrar. Então ela disse assim, ó, porque dizia, se tão somente tocar na tua veste, sararei. Ninguém precisa saber nada de você. As pessoas só precisam saber da tua cura. Só precisam, exponha quando Deus te curar. Exponha quando Deus arrebentar a porta que está fechada. Exponha quando Deus restituir a tua casa. Exponha quando Deus restituir a tua família. Exponha mesmo. Grita mesmo. Grita mesmo. Olha a fé dela. Se eu somente tocar na orla, ninguém precisa saber. Eu vou pro privado. Eu vou pra intimidade. As pessoas falavam do meu filho quando eu tinha 4 anos, 5 anos. Ele não fala, mas falava não. Não fala. Né? E ainda bem que exponhávamos, né, um pouco. Mas estavam vendo que ele não falava. E doía o coração. Mas aí nós ia no privado. Entravam desde dentro desse lugar aqui que não é considerado, já foi santuário, é quarto de guerra, é lugar de ministrar, onde tem uma pequena biblioteca, e aqui ó, no privado. 7 dias no privado tacando óleo na creca dele. Quando ele fala que nem maritaca. E é gostoso ver ele falar, porque ele tá firme com Deus na Assembleia Raniel e os irmãos lá amam muito ele. E ele, cheio da graça do Espírito Santo, vem aqui e fica falando versículo da Bíblia. E eu lembro daquele menino que não falava. Su, te, ma, su, canebra, la sunderi, deixe de bia, ri de plas. Tá entendendo? É privado com Deus. Agora as pessoas que falavam ele não fala, encontra ele por aí. Tá entendendo? Você tá entendendo? Eu fiz já fisioterapia no meu joelho no privado. Porque os médicos falavam que eu não ia andar. Eu assinei um termo que não era... que eu não queria operar, que se eu andasse não andasse a culpa não era deles. Assinei 2 vezes no Padre Almino e no Amílio Carlos. E como eles falaram que não adiantava fazer fisioterapia, que eu tinha que engessar de novo, porque tinha desmontado a minha quebradura, não sei se é isso que fala. Se não for, alguém me corrige aí. Eu falei, então, não vou poder ir lá no hospital fazer fisioterapia. Porque eles estão falando que eu não vou andar mais, que para mim ir lá, eu teria que
engessar de novo a perna. Minha perna já estava fina de ficar 3 meses de gesso. E eles queriam que eu engessava de novo. Era cheio de menino que queria aprender comigo. Falei, Senhor, eles querem aprender me ferrando. Aí eu tava aqui, ó, em casa, ainda tava assistindo. Falei assim, mas como que eu vou falar agora pro fisioterapeuta da Lorenzide que eu não quis engessar mais a perna, que ele só ia fazer fisioterapia, que se eu engessasse mais 1 mês ou 2 meses. O que eu vou falar? E assistindo aqui o jogo aberto, com muleta e sentado no sofá. Lá no coração, Deus falou assim, desafia eles em meu nome. Quem? Como, Senhor? Sempre quando Deus falou comigo em reunião, em algum lugar, eu sempre começava a chorar. Deus falou assim, não vai mais lá, faça teu fisioterapia comigo. Eu vou te curar. Eu acreditei, mas você sabe que é difícil, né? Uma fé 100% em cima disso. Fiquei ali. Aí comecei a fazer fisioterapia debaixo do chuveiro, simbolizando que a água era o sangue de Jesus. Ah, é muito pra tua cabeça. A água do chuveiro, o sangue de Jesus, você tá louco, sim. Aí pegava o saquinho de feijão, de arroz e olha debaixo do chuveiro. Querido, eu encontrei o Quito, que eu trabalhava com ele, tinha feito cirurgia no joelho e tava lá no hospital para operar de novo. Jesus me operou tão bem em casa, eu fui pro privado. Querido, o humano não vai te entender. O ser humano não vai te entender. Não vai. Quando aparece um problema que outros já sofreram com esse problema, perderam tudo com esse problema, as pessoas vão olhar, se você falar para a pessoa que está com o mesmo problema, vão dar você por acabado. Vai para o privado com Deus. Fui para o privado. Os médicos falaram que eu não ia andar mais. Cheguei aqui e falei, Senhor, fui lá, Senhor, aqueles meninos, eles disseram que eu não vou poder andar mais. Mas não tô falando para você ir no médico, não ir no médico se você não tiver um problema, tá? Essa experiência foi comigo. Mas antes eu fui pro médico. Hoje, jogo bola com meu filho. Sou pintor. Trabalho em subescada, monto andaime de 10 metros. Corro pra lá e pra cá se precisar. Porque quando você vai pro privado e Deus faz, Ele é um médico dos médicos, doutor dos doutores. Foi Ele que fez o teu corpo, foi Ele que fez o meu. A não ser que você acredite que você veio do macaco. A Bíblia fala que Abraão foi ter filho com 100 anos. 100, foi 100. Depois que ele, né, não tinha mais, não era mais erétil, não, entendendo? Já tinha, era incapaz de gerar, de fazer um filho. Às vezes Deus deixa a gente se tornar em uma situação de problema, para nós correr para os braços dele, para nós conhecer ele. O lugar de conhecer Jesus é no meio da tempestade. Sabe por quê? Porque nas tempestades, nas altas ondas dos mares da vida, as pessoas se afastam. E quem aparece no meio da tempestade, se você crê nele? Jesus. Às vezes Jesus te deixa numa situação que não, onde você vai estar num deserto,
Aonde você vai estar invisível. Para você estar invisível, você não precisa estar num lugar sozinho. Às vezes Jesus vai passar a fazer que as pessoas tropecem em você e não te vê. Só para você correr para ele, só para mim correr para ele, só para nós conhecer ele. Aí a gente vai falar, obrigado problema, obrigado situação difícil. Hoje eu sou melhor do que era, fisicamente e espiritualmente. Então ela tocou na orla do seu vestido, porque não queria. Ela falou, meu negócio é no privado. E logo ela sentiu, secou a fonte do seu sangue. Marcos 5, 29. Logo secou a fonte do seu sangue, sentiu seu corpo, no seu corpo já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou na minha veste? E os discípulos disseram, vê que a multidão te aperta, mestre. Em outras palavras, o senhor está que nem sardinha na lata e está perguntando quem é que está te tocando. Queridos, está cheio de gente que está apertando Jesus. Está apertando, tá deixando, Jesus está tendo fadiga com certas pessoas. Que quer ir na igreja ficar rico, que fica na igreja ensinando os membros a fazer campanha. Para segurar os membros, que segura os verdadeiros é a verdade. Quem não quer saber da verdade é falsa. Eu vou fazer fogo estranho. Eu vou dar doce e cesta básica na igreja para segurar eles. Aí eles vão embora, qualquer coisinha eles vão embora. Eles se revoltam contra mim mesmo. Depois aí eu vou reclamar. A culpa não é de Jesus, a culpa é de mim mesmo. E em vez de eu dar a verdade para eles, eu não quero pregar a verdade. Então essas pessoas ficam apertando, ficam fadigando Jesus. Porque elas estão ali por interesse. Mas ela não atrai a virtude. Ela não atrai poder de Jesus, ela não atrai virtude, elas não sentem nada. Mas com certeza existe pessoas que vai por privado, que não é interesseiro, que não está na igreja para ser rico, que não está na igreja buscando mudança de vida financeira, mas está buscando mudança de vida sobrenatural. E essas sentem, essas são curadas, essas são tocadas, essas são transformadas. E Jesus olhava em redor para ver o que isso fizera. Uma forma de sabedoria, mas ele sabia. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, saiu da intimidade e se manifestou publicamente. Tinha parado o fluxo de sangue. Ela sabia o que tinha acontecido. Ela sentiu que a fonte do mal tinha acabado. Depois que ela entrou no privado. Foi depois que ela falou pra Cida, pro Dito, pra Dirce, pra Ana. Não foi depois que ela postou em redes sociais. Não foi depois que ela postou no Instagram. Não. Foi depois que ela entrou no privado com Jesus. Então ela sentiu que tocou, que secou. Ela sentiu que ela já estava curada daquele mal que nenhum médico pôde curar. Então Jesus disse, quem me tocou com fé? E ela, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se. Mas ninguém podia fazer mais nada para ela. Ninguém podia condenar mais ela, porque
ela já sentiu, já está curada do mal. O mal que eu condenava ela, o mal que excluía ela da sociedade, o mal que tinha excluído ela da família, o mal que tinha tirado todos os bens e o dinheiro que ela tinha. Ela sentiu já ter curada daquele mal. Ela sentiu que ela tinha que se manifestar, porque ela não podia mais, não precisava mais ficar escondida. Ela foi para o privado para apresentar as feridas. Mas aí depois que ela foi curada no privado, aí ela veio pro... Aí ela veio para o público, porque não podia condenar mais ela. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada desse seu mal. Quer dizer, nunca mais ela ia ter aquele problema. Eu quero fazer uma oração para você. Vai pro privado. O cego de Jericó, não sei orar, o cego de Jericó só falava: tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi o suficiente. Se você ajoelhar aí, ou deitado mesmo, do jeito que você puder ficar, chamar por ele. Ele tá aí. Talvez você fale assim: eu tô sozinho. Eu tô sozinha, não. Mas talvez você só cumprimenta as pessoas que vai aí até você. Mas todo dia ele tá aí. Você não fala que nem o Benerim. Bom dia, Espírito Santo. O Senhor está aqui, Senhor. Porque olha só, enquanto o povo de Israel estava lá elevando o quão era perigoso o gigante, elevando o quanto ele era gigante, não aconteceu nada. O Senhor era o Senhor da guerra e queria entrar na batalha, mas como se eles não falavam só o nome dele, só ficava elevando a decepção. Deus quer entrar com providência. O dono da vida quer operar. Ele quer fazer milagre. Mas ficamos falando do problema. Ficamos reclamando. E Jesus ali. Ele não vai chamar eu para me agir? Ela não vai chamar eu para me agir? Aí Davi chegou e já falou no nome de Deus. Quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança? Se opondo com quem tem aliança com Deus? Quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Por que Davi falou Deus vivo? Falou Deus, ele está vivo. Mas muitas vezes nós queremos passar uma impressão para as pessoas que Deus está morto. Porque passamos por dificuldade e necessidade. Recorremos em todo tipo de pessoa conhecida. Deixamos a oração com Deus, o privado, para o último lugar. E Ele quer fazer. E não pode porque a gente não crê. Senhor Jesus, neste momento de oração, Pai, elevamos nossos olhos a Ti, as nossas orações a Ti. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Essa oração, Senhor, é entre aqueles que vai estar ouvindo essa live, que vai ver. E o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Pai. Senhor, eu creio, Senhor, que essa pessoa, através dessa palavra, eu não sei quantas pessoas vai tocar. A única coisa que eu sei é que essa palavra não volta vazia. Então ela vai prosperar na vida de alguém que tem fé. Porque aquele que ouvir essa pregação
A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aqui nós pregamos a palavra de Jesus. Nós pregamos, Senhor. Então, Senhor, neste momento eu profetizo que essa pessoa seja tocada e seja curada do mal dela, como essa mulher foi curada. Que ela aprenda a entrar no privado, que ela aprenda a tentar o ouvido para a voz de Deus e ela só abra o lábio para falar dos seus problemas no privado com o Senhor. Amém. Querido, Deus abençoe. Até a próxima live.